O romance Enquanto Anoitece, do cientista político e antropólogo Luiz Eduardo Soares, conta a história de um homem do interior do Nordeste. Ele cruza o Brasil entre 1955 e 2005, migrando de uma vida de pistoleiro durante a ditadura para a de porteiro num prédio nobre do Leblon, uma trajetória que reflete obliquamente os destinos do próprio país. O protagonista do Enquanto Anoitece começa sua trajetória como um jagunço ou capanga. A contragosto ele acaba entrando nesse universo, daí por uma série de acontecimentos ele vira um matador de aluguel e finalmente ele termina sua trajetória no Rio de Janeiro, onde está envolvido também a contragosto, né, e não mais na condição de agente, com as milícias da zona oeste do Rio de Janeiro. E a gente, inevitavelmente, pensa no seu trabalho como cientista político, com sociologia. Mas, assim, o romance se descola completamente disso e envereda pela pura ficção. Como é que surge essa narrativa do contexto das suas reflexões sobre violência no Brasil? Eu acho que surge na contramão, a contrapelo. E o espaço da ficção, para mim, é o espaço da aventura desmedida, do mergulho, do salto sem rede, né, do risco e do tipo de desenvolvimento que vem de outra parte, por assim dizer, né, de nós mesmos, porque eu não diria mim mesmo, na medida em que, de alguma forma, se trata de pescar o que está entre e conosco, né, nas nossas formações subjetivas, etc. Então, eu me permito a fantasia, o delírio e, evidentemente, amarrando ao longo dos anos, porque isso aí, pequeno romance, mas levou 5 anos para ser elaborado. Porque ele é uma narrativa intrincada, né? Os destinos se cruzam o tempo todo de uma maneira que a cada parte, a cada capítulo do livro surpreende o leitor. Porque você tem no começo, bem no comecinho, a gente pode falar sem dar spoiler do romance, a gente tem um momento em que essa personagem, o Raimundo Nonato, se vê, assim, na circunstância de estar dando carona para uma mulher que está trabalhando com tráfico de drogas e um homem que é um militante político clandestino. E vamos dizer assim, esse carro é quase que uma metáfora de certos encontros daqueles que saem do sistema brasileiro. Mas ainda assim, o que interessa aqui é o enredamento ficcional, embora tenha o conteúdo histórico muito presente da época da ditadura, onde está a semente da violência que a gente conta no Brasil contemporâneo, né? Da onde veio digamos assim, essa forma de encadear essas histórias? Vem dos próprios personagens e dos enredos precedentes, digamos, dos tópicos, dos momentos, das cenas anteriores. Elas vão mais ou menos organicamente se convocando. Algumas evocam outras, ou alguns impulsos promovem uma ruptura e daí a surpresa, inflexões, etc. Foi uma escrita, de fato, não planejada. Eu tinha o início, as imagens iniciais, e elas foram se desdobrando. Nos filmes, cadáveres estão metidos em gavetas que deslizam ao toque sutil do operador em cenários assépticos. É um livro que tem muita ação, mas também muita reflexão angustiada sobre esse destino de estar lidando o tempo todo com a violência, né? Porque o arco narrativo vai de 1970 a 73, que é o auge da ditadura militar, o período mais sombrio da ditadura militar, e vai chegar até o ano de 2005, né, no Rio de Janeiro e mais especificamente em Rio das Pedras, em que a gente tem uma outra dimensão da violência, né? Por que você escolheu esse arco? Esse arco surge justamente porque dá conta de momentos fundamentais de transformação dos personagens mais importantes, particularmente do protagonista. Ele é levado a proteger uma pessoa que ele admira muitíssimo, que é a Beata, madrinha espiritual dele,
A ditadura exige que ele entregue uma pessoa, ele dá uma indicação errada para não comprometer essa senhora. Isso é descoberto, ele é levado à prisão, muito torturado, e é salvo pelo patrão, do latifundiário, mas com a condição de sumir do mapa. E ele vai se dedicar ao que ele aprendeu a fazer na vida, matar e fazê-lo profissionalmente. Aí há toda uma ética, digamos assim, né? Certos valores desse tipo de trajetória. Ele encontra uma moça que se apaixona por ele volta todo ano, sempre na expectativa de um dia encerrar aquele itinerário, até que acontece uma situação que promove a grande metamorfose do personagem principal, do protagonista, e impõe uma inflexão ao itinerário, digamos, da trama. E ele então se casa com a moça que o esperava e resolvem vir para o Rio de Janeiro, ou ir para o Rio de Janeiro. E é um novo momento se inicia, ele vai ser porteiro no Leblon. O filho deles, que tem a ver com essa inflexão, com esse momento de transição, que vai marcar a grande mudança da vida dele. É tudo na vida desse homem. Nós vamos reencontrá-lo, então, já com 75 anos, ou 70 e tantos anos, não me lembro, já no Rio de Janeiro, como porteiro. E no momento de celebração, porque o filho dele chega à universidade. E no momento de celebração, o seu filho desaparece. E isso enlouquece e faz com que ele se encontre com todo o seu passado, mobilize suas forças todas para tentar encontrar o seu filho, saber qual é o paradeiro. E esse sumiço do filho tem a ver com esse passado que ele imaginara sepultado para sempre. Transitando entre as vítimas insepultas da máquina do mundo, Raimundo não evita a impressão de que há uma história sendo contada e de que ela é a sua história, cujo fim só pode ser um. Se a literatura ocidental começa com os épicos Ilíada e Odisseia, na Grécia Antiga, a obra que mais se equipara a esses clássicos dentro do gênero romance é certamente Guerra e Paz, do russo Lev Tolstói. Como nas epopeias de Homero, que giram em torno da Guerra de Troia, temos no romance de Tolstói um conflito que expressa as contradições e os valores de uma civilização, as guerras napoleônicas, em que se confrontam o Ocidente secularizado e a Rússia czarista e cristã ortodoxa. Há uma diferença fundamental. No modelo grego, heróis e guerreiros de alta estirpe interagem com deuses, e todos, mortais e imortais, têm feições míticas. Já a obra de Tolstói pertence ao mundo dessacralizado da sociedade moderna, com vultos históricos ao lado de seres comuns, dentro das convenções de um realismo em que não existe espaço para o sobrenatural. A isso se soma a singularidade do homem Tolstói, nobre russo que se converteu progressivamente a um cristianismo primitivo, crítico à frivolidade social, às instituições políticas e religiosas e à própria arte, que ele via como estetização desse universo corrompido. Publicado em 1869, o romance Guerra e Paz é uma epopeia sem heróis, ou cujos heróis ladeiam o mito do povo que ostenta valores igualitários, antecipando o pietismo evangélico da obra tardia de Tolstói. Nas cenas iniciais, inúmeros personagens circulam pelos salões de São Petersburgo e Moscou, que são o anfiteatro da transformação espiritual das principais personagens. Há o príncipe Andrei Bolkonsky, que se engaja nas tropas czaristas, recusando o comodismo de sua classe, e que se apaixona por Natasha Rostov, grande personagem feminina de Tolstói, ao lado de Anna Karenina. E há Pierre Bezukhov, filho ilegítimo de um conde e porta-voz de um progressismo que choca a sociedade czarista. Decepções amorosas e as infelicidades conjugais estão na raiz de transformações morais e preparam os tempos de guerra, onde Andrei, moribundo, é socorrido pelo próprio Napoleão Bonaparte no campo de batalha, descobrindo a vacuidade dos ídolos, e onde Pierre partilha o sofrimento de camponeses esmagados pelas razões de Estado.
Ao final dessa rede monumental de relatos íntimos e épicos, Tolstói justapõe um rebaixamento das personagens ficcionais ou históricas a uma meditação sobre o desgoverno da história, que eleva Guerra e Paz à condição de grande epopeia das aspirações e decepções do mundo moderno. Gradiva é um relato do alemão Wilhelm Jensen, que inspirou o ensaio de Freud e no qual um arqueólogo tem uma relação onírica e erótica com uma figura feminina esculpida em baixo relevo. A obra ganha edição em volume que inclui A Vênus de Ille, conto fantástico de Prosper Mérimée, em que uma estátua da deusa romana assombra uma cidade francesa. Em Quem Tem Medo do Gênero, a filósofa norte-americana Judith Butler reflete sobre o modo como as questões de gênero vêm sendo distorcidas pela retórica política conservadora e reacionária. A Mala é o romance do russo Sergei Dovlatov, no qual os objetos contidos na mala com a qual o escritor saiu da União Soviética deflagram narrativas que delineiam um retrato de São Petersburgo sob o comunismo. E o Ninho, livro de Betânia Pires Amaro, vencedor do Prêmio Sesc 2023, reúne 15 contos em que personagens femininas habitam lares dessacralizados, expondo a insegurança e a violência do espaço familiar. Depois do intervalo, o espetáculo Brás Cubas, da Armazém Companhia de Teatro. O Entre Linhas volta já. Com direção de Paulo de Moraes e dramaturgia de Maurício Arruda Mendonça, Brás Cubas é uma adaptação do romance de Machado de Assis que insere o próprio escritor na peça como personagem. O Entre Linhas conversou com a Companhia Paranaense, que faz temporada no Sesc Santo Amaro, em São Paulo. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Paulo, essa versão do Brás Cubas tem uma singularidade, que é a presença no palco do autor do livro, Machado de Assis, né? Como é que foi essa concepção dramatúrgica? A gente, primeiro, amava imensamente essa obra, achava que ela era absolutamente rica e reveladora da formação do homem brasileiro, principalmente da elite brasileira, né? Para a gente entender como é que a gente se tornou o que a gente se tornou. Acho que esse livro do Machado é fundamental. Eu queria espalhar o protagonismo da peça. Então eu queria um narrador, eu queria um Brás que estivesse vivendo a história, eu queria que o Machado de Assis estivesse em cena e eu queria também que a gente tivesse a música como protagonista da história. Espera, eu quero falar sobre um outro assunto. Teve uma coisa que me comoveu bastante essa semana. Foi a morte do Cineiro da Glória. A gente tem 2 Brás Cubas, O defunto autor e a personagem dele mesmo, né? Porque o que acontece, a possibilidade que isso dá é que o Brás Cubas não precisa sentir nenhuma culpa, ele não precisa sentir nenhum remorso, ele tem que viver as coisas como ele realmente viveu. Aquele cinismo dele, Exato, né? E a reflexão do que aconteceu antes, ela fica nas costas do defunto. Ele, depois de morto, que reflita sobre o que ele fez. Ele tem um papel narrativo muito interessante, ele tem uma ironia, uma auto-ironia, né? E é a dimensão, vamos dizer assim, quase ensaística do livro, né? Que tem de criticar, de fazer uma espécie de anatomia de si mesmo e da sociedade, né? O que eu achava que era muito complicado é se um ator tivesse que fazer essa ponte constante o tempo todo. Eu acho que ele ia perder um pouco, ele poderia perder um pouco a identificação do público com um lado ou com o outro do personagem. Apesar do nascimento é um lugar comum, eu não sou um autor difunto, mas um difunto autor. Essa divisão do personagem do Brás em 2, acho que ela potencializa uma coisa que é muito cara para o Machado de Assis no romance, que é tanto a ironia do texto quanto a melancolia do texto. Essa divisão na cena possibilita a gente isso de uma forma muito palpável, né? Ao passo que o meu personagem assiste os eventos
se desdobrando pelo corpo do personagem interpretado pelo Sérgio, aquilo tudo é uma memória distante, que ainda que o alegre ou entristeça, mantém ele com essa melancolia que é tão característica do Machado. Se não houve uma preocupação assim de ter o mesmo corpo, ter a mesma imagem, né? Ter esse Brás Cubas único, né? Em que as pessoas pudessem ver tanto no defunto como se estivesse vendo em quem está vivendo a cena ali, vamos dizer assim, no presente, né? Que seria o meu Brás, né? A gente tem alguns gestos que a gente colocou assim em determinados momentos, né? Não há uma preocupação realmente com o tom do texto também, né? Eu fico um pouco nessa distância mesmo, né? O narrador, ele já tem um distanciamento óbvio, né? De quem narra e de quem assiste tudo, né? E eu, na verdade, vivencio isso tudo, vivencio o momento presente, né? Quem deve requerer a liberdade não é o escravizado, mas o Senhor. Outra singularidade dessa montagem é que, de saída, na primeira cena aparece o tema da escravidão, que, como a gente sabe, apesar do Machado de Assis ser um afrodescendente, é um tema que aparece muito obliquamente na obra dele, né? Como é que isso surge? Para nós tinha uma coisa meio clara, o Machado foi embranquecido durante muito tempo e eu acho que nos últimos anos tem um resgate desse Machado como um escritor negro. O próprio Harold Bloom cita o Machado como o literato negro mais importante do mundo, né? E a gente queria participar desse resgate, dessa possibilidade de trazer o Machado como um autor negro, assim e tal. E aí a gente não queria um Machado só ligado à história, ao Brás Cubas. A gente queria as facetas do Machado. O Machado de Assis também era um funcionário do Ministério da Agricultura e ele foi responsável por um parecer sobre a lei do ventre livre. A gente queria esse lado dele também. A gente queria o lado dele como crítico de teatro, a gente queria o lado dele sobre o cronista do Rio de Janeiro, que é muito importante. A princípio, o sentimento sempre interno era mesmo um sorriso, mas abotoado. Andando o tempo, desabotoou-se em flor e apareceu aos olhos dos outros. Eu faço 4 personagens no espetáculo. Eu faço o Machado de Assis, o capitão do navio que o Brás vai para a Europa, faço o hipopótamo do delírio do Brás Cubas na hora da morte e o Lobo Neves, que é o deputado que se casa com a Virgília quando o Brás já é adulto. E fazer um Machado de Assis, ainda mais nesse recorte que eu acho que é proposto pelo espetáculo, para mim teve muito a ver com uma coisa, com um pensamento, com uma vontade que eu já tinha, que era de conhecer essa juventude do Machado de Assis, esse autor que está dando os primeiros passos ainda no gênero que vai consagrá-lo, que é o romance. Joaquim Maria Machado de Assis. Esse resgate para nós era muito importante, assim, para que a gente não tivesse um Machado que simplesmente estivesse se relacionando com os seus personagens, mas que a gente se relacionasse meio que com esse Machado criador. Muito por isso a gente faz um cenário que tenta materializar a palavra em cena. Vamos explicar então que essa lousa que está aqui atrás de nós, quando começa o espetáculo, ela está absolutamente limpa. Exato. E aí essas palavras que vão ser escritas ao longo do espetáculo, né? Exato. O Machado é bem incrível, assim, que o Bruno ele tem uma caligrafia linda assim, e tal. Então ele vai preenchendo o espaço com essas palavras, vai materializando essas palavras e a gente vai acompanhando, sei lá, esse vigor criativo do autor, assim, sabe? E essa relação, às vezes crítica, às vezes empática, que ele vai tendo com os personagens e com a história. Ei! Essa última frase não é minha. Não fui eu que escrevi isso. Chega! Pula essa parte! Vocês não aprendem nunca! Armazém Companhia de Teatro surgiu no Paraná e eu queria saber como é que esse espetáculo se insere dentro das concepções estéticas da companhia. A Armazém, ela surgiu no Paraná em 1987, né? Mas se transferiu para o Rio de Janeiro em 98. Então a gente já está no Rio de Janeiro há bem mais tempo do que, na verdade, a gente viveu no Paraná. E eu acho que essa obra se insere no trabalho da companhia
pela paixão que a companhia tem de misturar linguagem, saca? Então, por exemplo, a gente já fez uma obra chamada Alice através do Espelho, que era uma adaptação do Alice através do Espelho e do Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll. A gente também já fez um espetáculo chamado Pessoas Invisíveis, que a gente trabalhava com a obra do Will Eisner, ou seja, a gente pegava histórias em quadrinhos e tentava trazer isso para um lugar teatral, assim, tal. Eu acho que o Brás Cubas se insere nesse lugar, assim. Então o hipopótamo começou a correr e a corrida logo se tornou vertiginosa. Essa viagem é sem destino! Errou! Estamos indo à origem do século! Eu tenho 2 livros para indicar, que é o Grande Sertão Veredas e Um Defeito de Cor. Eu indico eles porque eu acho que eles fundam uma narrativa sobre a história do Brasil, de perspectivas muito diferentes, mas fazendo isso com maestria. Eu vou indicar para vocês o volume 1 da série da Casa das Fúrias. O nome é Casa das Fúrias, da Madeleine Hux, nome difícil em francês. O livro é sobre uma menina que sempre foi excluída da sociedade dela, até ela achar um lugar onde todos os excluídos se encontram. É um livro de fantasia, então vai ter um monte de coisa de fantasia, mas tem um desenvolvimento legal do relacionamento dela com os outros personagens e eu gosto bastante. Eu vou recomendar um livro para vocês de um cientista chamado Carl Sagan, que se chama Bilhões e Bilhões. É um livro muito interessante, que fala também sobre um pouco de ciência, sobre o mundo que a gente vive, e apesar dele ter sido escrito alguns anos atrás, as escrituras de Carl Sagan falam muito sobre o dia de hoje também. Nas minhas histórias selecionadas para as crianças, um dos livros que compõem toda a estética da literatura e que eu adoro é esse aqui, Omoobá, Histórias de Princesas, da autora Kilsan de Oliveira. E eu indico esse livro porque é um livro que apresenta outras narrativas que as escolas e as bibliotecas escolares não estão habituadas a apresentar para as crianças, principalmente que carrega em si aqui uma estética com presenças negras e dos orixás. O Entre Linhas de hoje termina com trechos de entrevista do escritor, dramaturgo, roteirista e jornalista Edmundo Donato, mais conhecido como Marcos Rey. Ele nasceu em São Paulo em 1925 e morreu em 1999. Seus livros estiveram em coleções de grande sucesso entre o público infanto-juvenil, como Um Cadáver Ouve Rádio, Enigma na Televisão, O Mistério dos 5 Estrelas e O Último Mamífero do Martinelli. Até a semana que vem. A Viúva Azul é uma adaptação que o Walter George Durst fez de uma peça teatral minha, A Próxima Vítima, que a Maria Della Costa levou em 1967. Ela é mais uma tentativa para se criar uma literatura policial no Brasil, da qual o Jerônimo Monteiro e o Luiz Lopes Coelho foram precursores no Brasil. Nós não temos tradição de literatura policial no Brasil, embora nós temos elementos para isso. Nós temos, no lugar do Fog, temos a Garoa Paulistana, os velhos casarões tradicionais, as famílias tradicionais abandonadas, e temos criminosos que deviam ser prestigiados, porque podemos exportá-los pelo mundo todo. Não nos falta material, falta é a receita policial para conseguir sucesso nesse campo. Portanto, considere A Viúva Azul uma experiência no sentido do humor, da sofisticação e da graça, à procura de uma nova receita policial.